Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos então de telecom, buscando dividendos, resiliência ou crescimento. Hoje é dia de colocar o quarto tijolo na nossa muralha financeira. Vou comparar aqui as gigantes do setor e decidir onde eu vou colocar os meus R$ 200 essa semana. Será que eu vou de Vivo, de TIM ou de alguma small cap, como Unifique, Desktop ou Intelbras? Então, antes de a gente comparar essas ações de telecom, vamos dar um overview bem rapidamente aqui na carteira. Estamos positivos novamente. Sucesso, hein? 0,68% de crescimento. Então a gente já investiu R$ 600 e estamos com 600 e quase 68, um lucro total de 4,68. Uma variação de 0,78 e uma rentabilidade de 1,15, tá? Temos uma divisão bem bacana aqui na carteira, né? E as ações a gente tem Itaúsa, Banco do Brasil e CEMIG, tá? Só a CEMIG está um pouquinho negativa aqui, foi o nosso último aporte, né? E fundos imobiliários, temos HGLG11, um fundo de tijolo, e MXRF11, que é um fundo de papel. Ambos positivos aqui. Renda fixa, a gente tem duas caixinhas do Nubank. Uma focada em renda fixa, que o objetivo é ela manter ela na carteira como nossa ação de segurança, que vai manter a oscilação da carteira estável, né? E temos também uma caixinha do Nubank que é focada em reserva de oportunidade, tá? Como eu disse no último vídeo, o objetivo aqui é caso alguma ação caia devido a alguma notícia, que não faça essa ação perder os fundamentos dela, né? Que é o que a gente avalia se a empresa é boa ou não para a gente estar realizando esse aporte, né? Se ela não perder os fundamentos dela, a gente pode pegar esse dinheiro daqui e aportar nessa empresa para assim conseguir ganhar um pouco mais quando ela subir de valor novamente. Então é isso que a gente tem aqui. Uma novidade, tá? São os proventos. Então a gente vai ter um provisionado 36 centavos para receber já no mês que vem, tá? Isso é totalmente do Banco do Brasil. Ainda não entrou os fundos imobiliários aqui, mas até o final do mês deve entrar, tá? Então deve ser maior do que só esses 36 centavos. No mês 4 a gente também tem provisionado do Itaúsa. E no mês 7 também Itaúsa. No mês 10 também Itaúsa. E no mês 1 de 2027, pessoal, Itaúsa também, 8 centavos. E se eu pegar e vender o Itaúsa hoje, eu ainda vou receber esses dividendos que estão aqui, tá? Esses dividendos já estão programados para eu receber, tá? Porque eu possuía a ação no momento que foi provisionado esses dividendos. Então, se eu vender ela hoje, eu não perco esses dividendos que estão provisionados aqui, tá? Beleza, então vamos lá para a nossa planilha avaliar as ações de telecom. Então, para quem está começando agora a nossa planilha, aqui eu uso o cálculo de preço teto do Bazin e aqui o preço justo de Graham. Eu sempre uso os dois como uma eliminação daquilo que não faz sentido para mim. Então, eu seleciono as melhores ações com base nessas duas estruturas, cálculo de preço teto Bazin e preço justo Graham, e com base nisso eu levo essas ações para uma nova triagem para identificar qual que é melhor para mim fazer o meu aporte hoje. Um dia a Vivo foi a melhor, hoje talvez outra seja melhor. Então aqui eu já populei os dividendos de cada uma dessas ações nos últimos 5 anos, que é como é calculado o preço teto Bazin. A Vivo aqui a gente já vê que é uma diferença de quase o dobro. Então o preço teto dela era para ser R$ 20, certo? E ela está em R$ 40. Então eu já vou estar eliminando ela aqui, pintar de vermelho rapidamente, porque não é para mim. Hoje não é para mim, tá? E daí a gente tem a TIM em segundo lugar aqui. O preço justo dela é 18,57 e ela tá 26,81. Também tá muito distante do meu ideal, tá? Tá com preço muito elevado. Também eu vou estar desclassificando ela aqui da minha estratégia, tá, pessoal? Muito importante isso. É a minha estratégia como eu faço com meus investimentos. Temos a Desktop, tá? A Desktop ela tava num preço bom até a Vivo comprar ela. Hoje ela tá com preço aí muito elevado. Também vai sair fora da minha planilha aqui, da minha filtragem. Sobrou Unifique e Intelbras. Ambas estão com uma diferença de preço muito pequena, tá? A Unifique, o preço justo dela é 4,67 e ela está 5,25. E aqui temos a Intelbras que está 12,40 e o teto dela é 10,93, tá? Então essas duas aqui elas vão para as eliminatórias. Beleza, André? Mas por que tu vai comprar uma ação que tá cara? Explicando de maneira rápida, tá? A nossa carteira hoje, ela não tem nada voltado a telecom, tá? Telecomunicações em geral.
E eu entendo que telecomunicações é um setor de utilidade pública, que é essencial. Da mesma maneira que banco e energia elétrica que a gente vem investindo, né? Eu vejo telecom também como um setor essencial. Então, hoje ninguém vive sem internet, ninguém vive sem celular. É um setor que gera caixa constantemente e é ideal para quem, como nós, está construindo um patrimônio do zero. Essas ações tendem a valorizar e a fazer pagamentos recorrentes de dividendos. E é uma segurança para nossa carteira. Pode rolar a pandemia, como rolou recentemente, né? Que a gente vai estar ali resguardado. Essas empresas vão continuar trabalhando, vão continuar gerando caixa e a gente vai continuar recebendo dividendos, tá? Então são ações aí que vale a pena a gente colocar na nossa carteira para que venhamos a ter uma diversificação segura, beleza? Então, indo aqui para preço justo de Graham. Vivo, TIM e Desktop, né, já estão fora. Já vou eliminar elas aqui. Sobrou de novo, né, Unifique e Intelbras. A Intelbras tem um potencial de valorização aqui bem grande pelo preço justo de Graham, né? Mas aqui em dividendos ela está com um preço um pouco mais alto, então ela não deve pagar muito bem em dividendos, tá? Comparado ao valor dela. Mas, como eu disse, essas são as duas finalistas que a gente vai estar levando para o próximo nível, beleza? A próxima etapa é comparar os indicadores das ações, tá? Temos aqui o Unifique, o preço da cotação dela hoje está 5,26. Teve uma variação aí dos últimos 12 meses de 90%, excelente, hein? Preço sobre lucro de 10%, preço valor patrimonial de 1,66 e dividend yield de 15,03, tá? Não se enganem com esse dividendo. Esses 15,03 foi um adiantamento de dividendos, tá? O governo iria taxar os dividendos recebidos agora em 2026, então lá em dezembro de 2025, grande parte das empresas lá em dezembro de 2025 distribuíram dividendos ou provisionaram dividendos, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na Intelbras. A cotação está 12,56, teve uma queda aí de 16,85, com preço lucro de 8,63, preço sobre valor patrimonial de 1,30 e um dividend yield aí alto também de 11,22. Vamos fazer um comparativo aqui, ó, de 5 anos, tá? Como a gente investe a longo prazo, em 5 anos a ação da Intelbras veio caindo. Vamos fazer um comparativo entre as duas ações aqui, ó. Vamos pegar aqui Intelbras e Unifique. E vamos comparar esses ativos, tá? Então, nos últimos 5 anos, a Intelbras ela veio caindo, tá? E a Unifique caiu e veio subindo mais recentemente. A Unifique, tá? Ela fez 5 anos de bolsa recentemente. Então, ela não é uma empresa que está há muito tempo no mercado, tá? Ambas são small caps, tá? Ambas são ações mais arriscadas, mas elas têm uma possibilidade, né, de crescimento muito maior. Não esqueçam disso. Então, Vivo e TIM, elas são as vovós, né, do mercado financeiro falando de telecom. Então, elas são mais seguras, mas elas crescem pouco. Já a Unifique e a Intelbras, aqui elas são mais arriscadas, mas ela tem um maior potencial de crescimento, tá? E de pagamento de dividendos. Então, quem investir em uma dessas duas aqui, tenha ciência, né, que você já está se arriscando um pouco no mercado. Então, temos aqui, ó, uma simulação de investimento de R$ 1.000 nos últimos 5 anos, o que teria acontecido? A Intelbras teria virado R$ 703. Na Unifique teria virado R$ 900. Se eu tivesse investido no CDI, teria ganhado muito mais, né? 1.700 praticamente. E aqui já está considerando você pegando o dividendo que a empresa te pagou e você reinvestindo nela mesmo, tá? Mas vamos mudar o cenário aqui para 2 anos. Olha só o que acontece. Na Unifique você teria 1.903, enquanto lá no CDI 1.270. Na Intelbras 623. Então temos um grande ponto aqui para a Unifique, né? Vamos olhar os outros indicadores aqui. A evolução da receita. A Intelbras começou lá em 2019, né? E veio crescendo, algumas oscilações aqui e agora recentemente está caindo. Enquanto a Unifique começou lá em 2021 e vem subindo. Comparando nos 5 anos, a Unifique já passa na frente. Nos últimos 2 anos, a Intelbras só caindo e a Unifique só subindo.
Então temos mais um indicador aqui positivo para a Unifique. A evolução do lucro. Estão quase que batendo aqui juntas, mas a Unifique começou em 2021, né? E a Intelbras 2019. Pegando os últimos 5 anos, a Unifique já passa na frente. Nos últimos 2 anos, a Unifique subindo e a Intelbras descendo. Então, fazendo um comparativo aqui, o preço sobre lucro, né? O Intelbras está ganhando, está com 8,62. Preço sobre valor patrimonial está 1,29, enquanto a Unifique está 1,63. O dividend yield da Unifique está ganhando, tá? Mas é aquele lance que eu falei, provisionaram de maneira adiantada e por isso que ficou com dividendo alto em ambas as ações, tá? Então a gente tem aqui a dívida líquida, EBITDA, tá? Quanto maior aqui, ó, maior é a carga de dívida da empresa. A Unifique tem mais dívida do que a Intelbras. A Intelbras está positiva, tá? Temos o ROE aqui também. O ROE é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Ele mede aqui, ó, mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior esse indicador, melhor é o retorno que os acionistas estão recebendo sobre os seus investimentos. Valores acima de 15% geralmente são considerados bons, tá? Ambas elas estão com 15%. Então, ambas têm um ROI muito bom. E temos esse cargo lucro 5 anos. O que é isso aqui, né? Ele mede o crescimento do lucro da empresa considerando os 4 últimos trimestres em comparação ao período equivalente de 5 anos atrás. Beleza? Então a Unifique aqui, ó, sensacional, né? Enquanto a Intelbras tá positiva, né? Tá ok. Então temos essas duas, tá? Olhando aqui para esses indicadores, fica um pouco difícil de entender, né? O que a gente consegue ver é esses outros aqui, esses gráficos aqui em cima. Com base nisso, eu acredito que a Unifique seja a melhor ação hoje para investir no setor de telecomunicações, tá? Entrando um pouquinho nela, e olhando os gráficos aqui, nos últimos 5 anos, ó. Aqui foi a IPO dela provavelmente, tá? Deixa eu botar o máximo possível. 10 anos. Então ela fez uma IPO. Se eu não me engano, o preço dela era maior aqui, era 9, tá? Mas aqui no investidor 10 está mostrando 5. Geralmente quando uma ação entra no B3, ela tem uma queda ali até chegar no seu preço, né? Então ela teve queda até 2,10, subiu, desceu, subiu, desceu e veio nessa oscilação até ela completar aqui quase 5 anos. Aí o mercado começou a olhar para ela de uma maneira diferente e ela vem subindo. E subindo, subindo, subindo e já chegou lá quase no preço que ela estava no início, tá? E eu acredito que ela possa subir muito ainda. Uma informação valiosa para mim, tá? Que eu vejo é que eu utilizo a Unifique. A Unifique ela é uma empresa de telecomunicações da região sul do Brasil. E eu uso ela. Eu tenho ela no meu celular, tenho ela em casa e ela é uma internet muito boa, tá? Eu já tive Vivo também é muito boa, mas a Unifique tem um custo menor por ser uma empresa da região, certo? Ela foi nascida aqui no sul. Então ela vem se estendendo para outros estados, né? Ela começou em Santa Catarina, vem para o Rio Grande do Sul e está indo para o Paraná agora. Então ela está crescendo. Então dando uma olhadinha aqui em mais alguns gráficos, tá? Aqui os dividendos dela, se vocês notarem, ela vem crescendo, né? E esse foi um absurdo devido ao dividendo ali em dezembro, né? E o atual também está positivo, está muito bom. O que mais que a gente tem aqui? Esse gráfico, tá? De payout da Unifique. Muito interessante olhar aqui também, tá? As barras azuis aqui é o lucro líquido da empresa, tá? O amarelo é o dividend yield, que vocês foram notando que ele vem crescendo junto com o lucro líquido da empresa, né? E o payout. O que é payout? Payout, tá? Ele é a porcentagem do lucro dividido de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas de forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Basicamente é isso. Então, é a quantidade que ela vem dividindo com os seus acionistas. Então, ela veio aqui tendo uma queda no início, né? E vem subindo, subindo e agora teve uma pequena redução ali, tá? De todo o lucro da empresa, ela dividiu aqui 39,16%. E uma coisa interessante também da Unifique, tá? Comparando com outras ações. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, os negócios que geram receita para a Unifique. Então, se vocês olharem, 78% da receita da Unifique vem de internet. 11% vem de TV e mídia. Telefonia fixa 4%,
telefonia móvel 3% e serviço data center 1%. Então ela tem uma diversificação dentro dela, tá? Ela não é só internet. Inclusive essa telefonia móvel aqui, ela vem crescendo muito rapidamente aqui na região, tá? Na região sul. Ela comprou uma empresa de telefonia móvel, absorveu ela e vem utilizando as antenas, se eu não me engano, da TIM, tá? O que dá sinal para ela. Então ela está crescendo também na telefonia móvel. Prefiro ir de Unifique, tá? Então vamos fazer aqui o aporte, adicionar lançamento, selecionar pique. Eu vim fazendo aporte de aproximadamente R$50 em cada ação, tá? E o restante botando em renda fixa. Por quê? Para fazer preço, tá, pessoal? Para entender se vai crescer, se vai subir, se vale a pena comprar agora ou se comprar depois. Eu tenho sempre essa estratégia. Eu compro um pouco e vou botando em renda fixa, em reserva de oportunidade e vou fazendo acompanhamento. Assim, por exemplo, como a bolsa hoje brasileira teve ali um rally, né, para cima, ela está muito valorizada, então talvez não seja um momento ideal de chegar lá e fazer um aporte forte. Acho que o momento vai surgir, porque a gente vai ter eleições aí esse ano, então vale a pena a gente ir guardando, né, uma reserva de oportunidade para aproveitar essas oscilações que vai ter no mercado ali um pouco antes das eleições, tá? Então o preço dela, eu fiz a compra aqui no aplicativo e eu não consigo compartilhar a tela com vocês, mas eu tenho a nota de negociação, tá? Então vou estar mostrando aqui para vocês o valor que eu paguei nela. Então tá aqui a nota de negociação, tá, pessoal? Eu acabei ocultando meus dados pessoais aqui, só mantive meu primeiro nome. Então eu fiz uma compra da Unifique, uma quantidade de 10, com um preço de 5,27. E teve uma taxa, né, de operação da bolsa de 1 centavo. Então paguei 5,27. Beleza? E feito. Voltando para nossa carteira, temos ali Unifique agora, 10 ações da Unifique. E os outros R$150 aí basicamente. Eu vou aplicar em renda fixa e reserva de oportunidade, tá, pessoal? Manter a mesma estratégia. Então vou vir aqui, adicionar lançamento. Vou colocar a taxa seria 100. O valor é R$100 em reserva de oportunidade, tá? É aquele dinheiro que a gente vai estar utilizando se a gente ver alguma oportunidade no mercado. Feito. Voltando para a carteira. Sobrou mais alguns reaisinhos aí, né? E a gente vai estar aportando em renda fixa. Então, adicionando aqui, renda fixa. A taxa é 5% CDI. O valor é R$ 47,29, que é o que sobrou ali dos nossos R$200, tá, pessoal? E salvar alterações. Voltando para a carteira. Então, pessoal, já temos aqui R$800 investidos, né? Com uma valorização pequena, gerando 804. Para quem está começando, 2 meses, né? Tá muito bom. Tá? Se você não conhece a minha carteira pessoal, eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem e dar uma olhada, tá? Eu já invisto aí há uma longa data. E tô criando esse projeto investindo do zero, tá? Para auxiliar aí quem tá começando. E o que você acha melhor? A Unifique, a Intelbras ou vai de mais segurança com a Vivo, com a TIM? Fica um abraço aí para vocês. Se inscreva, não esqueça de deixar seu like e até a próxima. Valeu!